But I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my Salve galera, tá começando mais um vídeo do canal Fala Sério Isa. E o tema de hoje é USP, Universidade de São Paulo, curso de letras. Vale a pena? Não? Sim? Ou por quê? Eu estou aqui maquiadíssima, toda dama de vermelho, porque eu acabei de me formar. E isso é sério, porque é de madrugada e eu cheguei da minha colação de grau formadíssima. E eu vim contar um pouco pra vocês agora com essa experiência em primeira mão e óbvio que já aproveitando a make, né? Porque aí já é outra mulher. Primeira questão, como seria ingressar no curso de letras? Agora você tem duas formas. A primeira é o vestibular da FUVEST, que tem toda aquela questão, primeira prova, passa para a segunda prova, os dias de prova com a prova específica, normal, que todo mundo já conhece. E agora também você pode ingressar pelo SISU, que é via Enem, né? Você faz a prova do Enem e de acordo com a sua nota você escolhe a USP para o curso de letras. Primeira questão, o curso de letras, bacharel ou licenciatura? Os dois. Eu, no meu caso, fiz os dois, eu vou explicar no finalzinho do vídeo, mas a USP, ela te dá a possibilidade de fazer letras bacharel e licenciatura ou só o bacharel. Creio que não dá para fazer só a licenciatura porque você tem que fazer o ciclo básico, que é o que eu vou explicar agora. O ciclo básico é onde você inicia as suas matérias na USP. São 4 matérias de início. Pode parecer pouca coisa, considerando que você tem meio que uma matéria ou duas por dia e tem a sexta-feira livre. Na minha época, que eu ingressei em 2014, eu tinha sexta-feira livre. E você fala, pô, tranquilo, né? Só que não, não é tranquilo. Você tá vindo do ensino médio normalmente, então você vai ter que se acostumar com aquela carga de leitura, você vai ter que se acostumar com esse novo mundo reflexivo de trabalhos mais extensos e mais elaborados. E a carga de leitura muito, muito grande. Letras. Literalmente, você vive no meio de letras. As 4 matérias iniciais são IEC, que é a Introdução aos Estudos Clássicos. Você começa a ver a literatura antiga, você vê Homero, a Ilíada e assim por diante. IEL, que é a Introdução aos Estudos Literários. Introdução aos Estudos Literários pode parecer a mesma coisa que IEC, só que você não vai para os clássicos, você vai mais para uma questão teórica. Você vai ver os teóricos que falam não só dos clássicos, como também dos contemporâneos. Então você já começa a entrar nessa questão de literatura crítica. IELP, que é a Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa. Então você vai começar a ver as questões da língua do português, a origem da língua, onde que ela nasceu, o que seria aquele pidgin que a gente ouve falar, mas não sabe o que é. E a linguística, que também ainda fala da língua. Você vê que é meio que dividido entre literatura e língua, só que a linguística também tem uma pegada mais crítica e analítica. Essas matérias todo mundo tem que fazer, é o ciclo básico que dura 1 ano. Esse primeiro ano de universidade é muito importante na USP porque você vai ter o ranqueamento. Você vai me perguntar, Isa, para que serve o ranqueamento? Para definir o resto da sua vida na universidade. Real, não sendo suficiente passar no vestibular, você vai ter que passar pelo ranqueamento dependendo da língua que você quer. Por exemplo, você vai ter essas matérias que vai ser IEL1, Linguística 1, IELP 1, no segundo semestre, IELP 2, Linguística 2, passou o primeiro ano. Junta todo mundo com aquelas notas e a USP oferece no total 12 línguas, creio. Alemão, espanhol, inglês, coreano, chinês, russo, tem tupi também, mas tupi não tá nem nessa conta, grego, latim, francês, inglês, chinês, armênio. Tô esquecendo de alguma coisa? Tem um Umbundo também, do Kimbundo, mas ela não tá na lista. Tem tcheco, mas também meio que não tá na lista das oficiais. Coreano, se eu não falo, japonês, certo? São acho que 13 línguas no totais, que são as habilitações. Então você passou esse primeiro ano, que todo mundo fez a mesma coisa.
você vai escolher, você quer continuar com seu bacharel só em português? Vai ter uma grade de matérias com créditos a serem cumpridos. Você quer escolher português e inglês para bacharel? Ou português e alemão? Ou português e chinês? Cada língua tem uma quantidade de vagas e tem também uma quantidade de pessoas que querem aquela língua. Por isso que tem o ranqueamento. Línguas como francês, inglês, a linguística também. A linguística ela não é uma língua, mas ela estuda todas as línguas, a origem, a forma, derivações e essas coisas, uma questão mais teórica e crítica. E também está na lista das habilitações. Então você vai ter que escolher uma delas. Linguística, francês, alemão, inglês, até um pouco do espanhol, são línguas concorridas. Isso significa que você precisa de uma média ponderada mais alta. Não que línguas como o armênio não sejam línguas maravilhosas, porque eu tive a oportunidade de estudar e me apaixonar. Mas são línguas menos concorridas. Então, armênio, chinês, árabe, são línguas que a sua média ponderada não precisa ser tão alta para você conseguir entrar. Então acontece que você vai concorrer para o alemão, por exemplo, tem muitas pessoas para aquele número de vagas e você tem várias opções que você vai colocar. No meu caso, eu coloquei alemão como primeira opção, russo como segunda, espanhol como terceira e você tem até a quinta opção. Só que óbvio que pra mim eu queria o alemão, se não fosse o alemão não ia querer outra coisa, mas você tem que colocar essa ordem. Passou tudo isso, você vai ver se você conseguiu. Tem até uma lista com seu nome lá, se você conseguiu ou não depois desse primeiro ano. E aí entra o terceiro semestre, que é o segundo ano da universidade, que é o momento em que você escolhe os seus professores. E aí que o curso começa a ter graça. Porque você vai escolher para que curso, assim, digamos que você vai, se você vai se voltar para literatura, se você vai se voltar para linguística, se você vai escolher os dois. E aí você vai escolher aquilo que eu falei, que eu acho que seria legal, é legal na USP, porque você decide o que você quer. Você quer ser só bacharel? Você quer ser bacharel e fazer licenciatura? Você quer os dois? Você quer bacharel só do português, bacharel só do inglês, bacharel dos dois juntos? E é onde que você cria a sua universidade, que pra mim é uma das melhores coisas da USP que outras universidades não te possibilitam, fora todo aquele negócio de USP que a gente já sabe. Então vai acontecer o seguinte, nesse momento você vai escolher, eu escolhi português e alemão, então eu montei a minha grade português e alemão. E aí eu consegui o alemão, consegui ingressar no alemão, e aí, a partir desse momento, eu tenho um número de créditos. Em geral, a USP tem 5 anos para você terminar a sua graduação. Seriam 10 semestres ideais. Óbvio que tem alguns cursos, se você fizer o bacharel só do português, só do inglês, que você faz menos matérias, menos créditos. Então, você pode até terminar em 4 anos. Então, são 5 anos para você fazer o bacharel. Normalmente dupla habilitação, que a gente fala, por exemplo, português e alemão, como no meu caso, e 1 ano que seria da licenciatura, se você quiser fazer licenciatura. A licenciatura segue a mesma vibe. Você pode fazer licenciatura só do português e você pode fazer licenciatura dupla, licenciatura do português e do alemão, como é no meu caso. Eu terminei a faculdade em 5 anos, porque eu fiz um bem bolado, de pegar muita matéria de uma vez, em alguns períodos, em outros eu dava assim meio que uma relaxada, só que não. E aí para terminar em 5 anos, porque era a minha vontade. Então, eu juntei tudo para terminar a licenciatura do português, a licenciatura do alemão, o bacharel do português e o bacharel do alemão, né? Então, digamos que você sai com 4 diplominhas, né? Só que tudo junto. O curso de alemão e do português, né? Você pode fazer só o do português, como eu já falei, e voltar toda a sua graduação, como você escolhe as matérias, tem matérias obrigatórias, que isso é algo importante para se falar, não que você escolha todas. Tem as matérias obrigatórias, as matérias optativas eletivas, que você vai ter uma grade, e dentro daquela grade você tem algumas opções, as optativas livres,
que aí é você que escolhe, e as livres USP, que aí, se joga. Porque você pode fazer uma matéria em qualquer lugar da USP. Quero fazer uma matéria na química? Posso. Quero fazer uma matéria na matemática? Posso. Na psicologia? Posso. Na São Fran, no direito? Posso. Na psicologia eu já falei, né? Que que tem umas matérias lá muito loucas. Posso. Na própria educação, que é onde você faz a sua licenciatura, posso também. Ou na letras. Não gostei de nenhuma outra, quero ficar na letras mesmo. Posso também. Então, isso pra mim foi maravilhoso, porque eu construí a minha graduação. Eu sou apaixonada por literatura, então eu voltei basicamente toda a minha graduação para literatura. Fiz as matérias obrigatórias que tem a ver com linguística do português, com a linguística do alemão, que eu odiei. Mas fiz, ok, passei, deu tudo certo. E com tradução, que eu já acho meio interessante. E eu fiz matérias do armênio, do chinês, a Libras, que é uma matéria que todos nós da licenciatura temos que fazer, né? Que é algo pedido pelo MEC. E mais maravilhoso também, assim, foi algo único. Eu peguei matéria até do espanhol no último semestre, confesso que fiquei pensando por que eu fiz isso comigo, porque eu não precisava mais daqueles créditos, mas foi uma experiência, né? Se positiva ou negativa, ainda conta como experiência. Então, esse mundo de possibilidades que a USP abre é algo que eu sempre falo para os meus alunos, porque eu sou professora e agora formadíssima, que eu acho que é uma das melhores coisas da universidade. Você ter possibilidades. Você fala, odeio literatura, vou fazer só as matérias obrigatórias da literatura e vou me jogar na linguística. Tem psicolinguística, fonologia, morfologia. Nossa, tem tanta matéria que algumas eu nem fiz, obviamente, né? Porque não era o meu interesse. E tem gente que faz os dois. Eu tenho um amigo que, além de ser português e linguística como dupla habilitação, ele ainda começou a fazer latim. Foda o cara, porque isso também é uma das matérias que nós temos no ciclo, né? Temos que fazer meio que latim 1 e 2 como obrigatórias. E ele continuou, fez o 1, 2, 3, 4, 5 e eu não sei se fez o 6, né? Mas quase uma terceira habilitação. E ainda não suficiente como fodástico, ele fez quimbundo. Tá estudando ainda, né? Que é uma língua africana de Angola, né? E é maravilhoso, então, tipo assim, possibilidades. Você quer fazer tupi? Tem tupi. Você quer fazer tcheco? Tem tcheco. Quer ir no russo? Tem russo. Quer ficar no espanhol de Buenos? Tem. Isso é maravilhoso, cara. Eu falo que essas possibilidades fazem você fazer o que você quer fazer. É meio louco, né? Parece confuso, mas no final das contas não é tão confuso assim. E sobre o curso de letras, eu acho que vale a pena sim. E aí, pessoal, a câmera parou de gravar no vídeo sobre a formatura e o curso de letras. Eu acho que foi muita emoção. Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso falar mais um pouquinho da minha experiência. Fui!